Galera, esse vídeo aqui tá muito legal e eu vou logo falar uma coisa para você que pode estar fazendo alguma confusão. Esse vídeo aqui não são os 10 melhores filmes dos anos 80, não. Esse vídeo aqui são os 10 melhores filmes de 1980, do ano. Porque eu quero inclusive pedir a ajuda de vocês aqui agora, que é o seguinte: se vocês gostarem desse vídeo, coloquem nos comentários se vocês quiserem. Eu tô meio que pensando em fazer os melhores de 80, como agora, os melhores de 81, de 82, a gente pode entrar nos anos 90, enfim, coloquem também os anos que vocês querem. Mas eu tô pensando nessa ideia, eu acho que pode ser muito legal. E nesse vídeo aqui a gente vai englobar os grandes filmes, assim, aqueles filmes mais falados, que todo mundo viu, se comentou muito. E olha, a lista tá muito legal, eu tô louco pra contar ela pra vocês. Mas é isso, então logo após a abertura, os 10 melhores filmes de 1980. Galera, antes de qualquer coisa, como eu sempre peço aqui, não deixe de se inscrever no canal, clica no sininho para ativar as notificações, me conheça nas redes sociais, o link vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Como eu sempre peço, curta, comente, compartilhe, para você super rapidinho, mas pra gente faz toda a diferença. E não se esqueça, eu sempre estou falando aqui para não esquecer, dia 4 de novembro estreia na Amazon Prime Video Jogo da Corrupção. E enfim, em breve eu vou falar mais a respeito, mas agora vamos embora para esse top 10. E em 10º lugar, Em Algum Lugar do Passado, Somewhere in Time. E nesse filme nós vamos conhecer Richard Collier, que inclusive é vivido pelo nosso querido Superman, Christopher Reeve, que ele é um autor jovem e na estreia de sua peça aparece uma senhorinha, muito senhorinha, e entrega um relógio de bolso para ele e fala assim: "Come back to me." Volte para mim. Ele fica sem entender nada, guarda aquele reloginho, passam-se anos e agora ele é um autor de livros muito famoso, mas tá meio entediado, então ele pega o carro e sai pela estrada, porque ele quer abstrair a cabeça, ele quer relaxar. Entrando num belo hotel antigo na estrada, ele passeando pelo hotel, ele entra no museu e dá de cara com uma pintura de uma atriz dos anos 20 e 30 e ele fica obcecado por aquela foto, por aquela imagem, se apaixona perdidamente por aquela imagem e começa a pesquisar e ele vai perceber, ele vai descobrir que na verdade essa atriz é aquela senhorinha que entregou o relógio de pulso na estreia do livro dele. E ele começa com essa obsessão, ele quer voltar no tempo e ele vai voltar no tempo através de auto-hipnose. Gente, como esse filme fez sucesso, um filme de romance dos anos 80. Dos anos 80 não, de 1980, até eu já fazendo confusão. Mas vamos pro próximo. Vamos pro próximo? Ainda não, eu tenho que falar onde tá e infelizmente, galera, só alugando. Pelo YouTube, pelo Google, pela Amazon Prime Video, que se eu não me engano é R$ 6,90, pela Apple TV, que é R$ 9,90, mas esse filme, Em Algum Lugar do Passado, não está em nenhum streaming lá dentro. Você alugando já tá lá. Mas vambora. Em 9º lugar, Gigolô Americano, American Gigolo. E nesse filme nós vamos conhecer o belo gigolô Julian, que se vê dentro de uma super trama complicada de suspense depois que uma cliente sua é assassinada. E inclusive essa cliente é esposa de um político. E ele vai ser injustamente acusado. E aí, amigo, eu vou deixar com você, se por acaso você não viu o Gigolô Americano, agora é hora de ver. E onde é que ele tá? Na Amazon Prime Video e na Paramount Plus. E em 8º lugar, o musical Fama ou Fame, que vai contar a história de alguns jovens como Coco, Ralph, Leroy, Lisa e mais alguns que entram na High School of Performing Arts ou algo como Escola de Artes Performáticas. E entre esses jovens, alguns estão em atuação, outros em dança, outros em música, e o filme vai contar a história deles, da luta pelo crescimento da sua carreira, pelo sucesso, pela fama. E se você quiser assistir Fama, infelizmente só tem alugando pela Apple TV, não tem dentro de nenhum streaming. E em 7º lugar, agora um terrorzinho, Sexta-feira 13 ou Friday the 13th. Pois é, foi exatamente em 1980 que começou a história de Jason Voorhees. Para quem não conhece, a famosa história de sempre a mesma coisa, aquele grupo de jovens que vai acampar no acampamento do Lago Cristal, Crystal Lake. E durante esse acampamento, os jovens começam a ser assassinados pelo Jason. Pelo Jason? Será que no primeiro filme é o Jason?
Eu não vou falar, né? Porque, vai que alguém não viu. Inclusive, sabe quem tá no filme? Novinho, o Kevin Bacon. Ele é um dos garotos assassinados pelo Jason. Pelo Jason? Eu gostava muito daqueles efeitos sonoros pra dar aquele clima de suspense, aquela coisa. Mas enfim, e onde você assiste Sexta-feira 13? Na HBO Max. E em sexto lugar, uma das comédias mais hilárias dos anos 80, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, ou Airplane. Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu é aquilo que eu gosto de chamar de comédia do absurdo, aquelas comédias que acontecem coisas... Porque, claro, tem uma história principal que é um avião, o piloto passa mal e não tem quem pilote. Todas essas confusões que vão acontecer. Claro que eles vão encontrar um piloto, o Ted Striker, mas a brincadeira do filme são as loucuras que acontecem. Por que comédia do absurdo? Eu vou te explicar. Por exemplo, tem uma cena que o Ted Striker está sentado na cadeira, do lado de uma senhora, e ele fala, eu tô muito nervoso. E a senhora fala, é a primeira vez? Ele falou, não, eu já estive nervoso antes. Ou, por exemplo, quando tem um médico do avião, vivido pelo nosso querido Leslie Nielsen, e ele está conversando com a comissária de bordo, e ele fala assim... Porque tem uma paciente que está passando mal e ele fala, nós precisamos levar ela urgentemente para o hospital. E a comissária, e o que que é? O que que é isso? E ele fala, é um prédio cheio de pacientes, mas isso não importa. Ou quando essa mesma comissária, que é a Elaine, tem uma hora que ela está falando no rádio assim, eu gostaria de dizer para todos aproveitarem a nossa viagem. A propósito, outra coisa, será que tem alguém que sabe pilotar um avião? E aí todo mundo... O filme é ridículo, é comédia do absurdo. Tem uma hora que o avião tá balançando e mostra as pessoas se segurando. Aí com uma senhora que tá se maquiando, toda cagada, com batom pela cara toda, sabe? É muito zoado esse filme. E onde você assiste, Apertem os Cintos, O Piloto Sumiu, na Amazon Prime Video. E em quinto lugar... O Iluminado, ou The Shining. Livro baseado na obra de Stephen King, dirigido por Stanley Kubrick e estrelado por Jack Nicholson. Filme que conta a história do Jack Torrance, vivido pelo nosso querido Jack Nicholson, que não tem muito dinheiro, e pega o trabalho de tomar conta de um hotel durante o inverno, o Hotel Overlook. E ele leva a sua esposa e seu filhinho pequeno, a Wendy e o Danny. E eles vão ficar sozinhos nesse hotel bizarro e onde coisas mais bizarras ainda vão acontecer. Red Run! Red Run! Red Run! Enfim, se você por acaso não sabe do que eu tô falando, vai assistir, porque é um dos maiores filmes de terror da história do cinema. Quero falar uma coisa que é interessante. É um dos filmes mais apavorantes pra mim até hoje, mas é um filme que não teve uma grande recepção na época. Inclusive o próprio Stephen King fala que não gostou, fala abertamente que não gostou, porque ele acha que o Kubrick se distanciou muito do livro, mas que com o tempo o filme foi ganhando esse status de maior filme de terror, e até hoje é considerado um dos maiores filmes de terror da história, mas ele foi ganhando esse status com o tempo. Na época ele não foi muito bem aceito não. E onde você assiste o Iluminado? Na HBO Max. E em quarto lugar, Superman 2, A Aventura Continua, ou Superman 2. Precisa falar alguma coisa? Só tem que falar que é o filme do Zod, Nó e Urso, os três supervilões que vêm de Krypton pra lutar contra o Superman. Eu quero falar, na verdade, uma coisa bizarra que acontece. Que é o seguinte, eu já fiz até um vídeo aqui no canal contando que... Esse filme é dirigido pelo Richard Lester, mas existe uma versão do Richard Donner, que foi o diretor do primeiro. Eu já falei sobre isso aqui no canal, não vou falar aqui agora. Mas o que eu quero falar é o seguinte, se você quiser assistir a versão original do Superman 2, essa que eu tô falando agora, só alugando pelo YouTube, ou pelo Google, ou pela Amazon Prime Video, ou pela Apple TV. Agora, se você quiser ver essa versão do Donner, que é uma versão mais nova, digamos assim, ela tá na HBO Max. A HBO Max só tem a versão do Donner, não tem a versão original de 1980. E em terceiro lugar, o sensacional Touro Indomável, ou Raging Bull, filme dirigido pelo nosso brilhante Martin Scorsese, e tem no elenco simplesmente Robert De Niro no papel principal. E ele vive o Jake LaMotta nesse filme, e o filme vai contar a história do Jake LaMotta, que é um lutador de boxe. Então vai passar por toda a carreira dele, desde a juventude. Inclusive, o De Niro ganhou o Oscar de melhor ator por esse papel. E você assiste Touro Indomável na Amazon Prime Video. E em segundo lugar, o clássico dos clássicos dos anos 80. Não tem como não falar
de anos 80 e não citar esse filme na lista, estamos falando de A Lagoa Azul, The Blue Lagoon. E também é aquilo, não tem muito o que falar, né? É a história da Emmeline e do Richard, dois jovens, duas crianças, na verdade, que estão no navio, que naufraga, eles caem na ilha e o filme vai contar a história deles, que vão viver nessa ilha, então toda a sobrevivência dele, então eles vão entrando na adolescência, na vida adulta, então todas as descobertas, o sexo. Filme que conta com a Brooke Shields, que fez um sucesso gigantesco e foi... Ela é até hoje conhecida talvez como a mulher mais bonita dos anos 80. Inclusive continua lindíssima até hoje. E onde você assiste a Lagoa Azul? Na Netflix. E em primeiro lugar, o maior de todos, O Império Contra-Ataca, ou no original Star Wars, The Empire Strikes Back. Outro filme que a gente não precisa ficar falando muito, é o filme... eu acho que o mais importante que a gente pode falar aqui é que até hoje o Império Contra-Ataca é o filme que é considerado pela maioria das pessoas o melhor de todos os filmes da saga Star Wars. Ele é um filme de meio, né? O filme que é um filme de transição, é o filme que é o filme antes do final, é o filme que nos apresenta o Yoda, Dagobah System, nos apresenta os Imperial Walkers, é o filme que nós descobrimos que o Luke é filho do Darth Vader. I am your father. I am your father. Você vê como esse filme tem cada cena icônica, né? E é isso, é o Império Contra-Ataca. Falar o quê? Galera, eu quero falar uma coisa. É claro que existiram outros filmes em 1980 que também foram bem grandes, sabe? A Vida de Brian foi um filme grande, O Homem-Elefante. Mas eu acho que esses 10 que eu listei aqui foram os maiores mesmo, sabe? Aqueles que todo mundo viu, todo mundo falou e que a gente fala até hoje, né, pra você ter noção. Mas agora eu vou pedir uma coisa pra vocês. Coloque aqui nos comentários, é isso que eu pedi lá no começo. Você quer ver o de 81, 82, 83? Eu tô amarradão de fazer isso, cara. E mais, e vamos pra década de 90 e vambora. O que vocês acham? Mas então é isso, galera. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.